Alô, pessoal, um abraço para todos que estão aqui conosco, tá? Vamos até as 1 da tarde e aqui em Salvador um sol belíssimo, as praias, rapaz, que coisa. Tem que acabar o programa direto para ver se ainda pego um pouco deste sol, desta beleza da cidade incomparável. Estamos transmitindo aqui pela Rádio Metrópole FM 101.3, o melhor programa, pelo YouTube metro1.com.br e também e principalmente pelo canal Bob Fernandes. Vamos começar dando aí um abraço a Jane de Freitas, que tomou falta semana passada e faz falta. Como vai você, meu amigo Jânio de Freitas? Começou já querendo humilhar, né? Com sol, praia, tá? Tá, espera. Como diz o Hugo Mota, cuidado com a represália. Rapaz, você começa já citando essa figura, rapaz. Sérgio Augusto, Botafogo e Flamengo, Me hein? deliciando com o frio aqui, tá ótimo. E o grande Bob Fernandes. E aí, Salve, Bob? Rapaz, você salve, viu que rapaziada. Botafogo e Flamengo, ó, o Fluminense é que tá lá, todo pó de arroz. Aí, Bob, como vai você? Tô bem, querido. E vocês, como estão? Aqui todo mundo no gelo aqui embaixo. Você tá no sol, aqui tá tudo no gelo. Ah, Aqui tá rapaz, abrindo um solzinho agora, eu não sei como é que tá lá no Gênio. Aqui tem sol, mas tem gelo. Mormaço. não, aqui tem sol, tem praias azuis, sem pedra, aquela areia. Mas andou fazendo dias lindos aqui no Rio, no fim de semana, por exemplo. Jânio, como Ô, vamos? Jânio, eu queria falar um negócio do Jânio. Ô, Jânio, eu estou impressionado como é que qual foi a sua reação ao ver que o Lula, atendendo às suas exortações, entrou para a briga. Você ficou mais Ah, aliviado? excelente pergunta, Sérgio. E aí, Jânio? Eu não fiquei propriamente aliviado, mas acho que não há outra solução, até porque não foi ele que começou a briga, ao contrário do que grande parte do noticiário e a maioria dos comentaristas políticos tem dito. A briga começou lá no Congresso com o avanço, as dentadas que Senado e Câmara passaram a fazer nas verbas que são de uso do Executivo. O orçamento está cada vez mais mordido pelo Congresso. E esse problema com as emendas, com esse avanço sobre o dinheiro público, originou todo o desenrolar de um impasse, né, de uma situação complicada, tem sido chamada de crise política, mas há um problema institucional sério aí, porque o Congresso saiu dos seus limites e voltou a sair com a mesma ou até maior gravidade agora quando lançou um decreto legislativo, o Senado, para anular um decreto do Executivo, coisa que não poderia ser feita de maneira alguma.
Não é por aí. O executivo tem poderes e poder para emitir decreto exatamente como aquele que foi emitido, ampliando o imposto sobre operações financeiras. O Senado e a Câmara, ou senadores e deputados, não tinham poder, não têm poder para impedir esse ato de executivo. Então, o impasse, a crise chamada política, ela tem um componente institucional muito mais grave do que uma mera confrontação de correntes políticas. Há um envolvimento aí sobre a configuração dos poderes nos termos estabelecidos pela Constituição. Eu li que o Hugo Mota estaria preparando mais uma chantagem, que é ameaçando levar ao plenário a PL da anistia, quer dizer, revolvendo aquele lixo de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você também não desconfia que a reação do Hugo Mota, que eu chamo agora de o anão do orçamento secreto, ele não ajuda o Lula, de alguma forma, no sentido de, já pensando na reeleição, não seja realmente um tiro no pé? Não, não creio que ajude, porque a atitude do Hugo Mota está sendo utilizada com bastante eficiência contra o governo, particularmente contra o presidente, contra Lula. A impressão generalizada é de que o erro foi do governo, pelo menos é a minha impressão sobre a impressão geral. É de que o erro foi do governo, desejoso de colher mais impostos, e a grita toda é chega de imposto, o que, num certo sentido, se solidariza ou apoia até com Hugo Mota. Então, não creio que, em princípio, pelo menos, a atitude dele favoreça o Lula. A mídia toda tem jogado nessa de chega de impostos e tal, por aí, editoriais, títulos e tal, induzem essa visão, que é a visão do empresariado influente, do empresariado rico, né? Acho que é isso aí, Jânio. Na verdade, Mário está falando. Inclusive, o número de comentários que eu vejo aqui nas nossas postagens, a grande maioria não quer nem saber, diz assim, não tem lugar para mais imposto, não tem lugar para mais imposto. É um absurdo pensar em aumento de imposto. Então, realmente, a imagem que grande parte da população tem é essa, que foi uma tentativa. E por que não diminui os custos? Porque tem tantos ministérios? E por que aumentar imposto toda vez que se aperta? É isso que está na cabeça das pessoas. Bob ia falando, desculpa, Bob, diga aí. Não, é isso mesmo. Primeiro, as pessoas que estão nos ouvindo, prestando atenção, IOF é sânscrito para a maioria das pessoas, entendeu? O que é IOF? É imposto. O que falta dizer com clareza é um imposto que seria sobre quem ganha aproximadamente mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 por ano, para poder compensar
o imposto de renda livre, ou seja, sem imposto de renda, para quem ganha até 5 mil reais e progressivamente até 7 mil reais. Por que essa batalha é perdida, como disse o Jânio? Porque é sempre preciso recordar ao ouvinte de passagem, ao ouvinte novo, ao espectador novo, porque 80% do noticiário digital está nas mãos dos bancos. Eles são proprietários dos meios que fazem as notícias. Da mesma forma, jornalões, quando não estão diretamente na mão do sistema financeiro, que tem quem esteja diretamente, os interesses são esses. Só lembrando, de 2015 para cá foram 200 bilhões em emendas, todas, 200 bilhões. E estima-se no Supremo Tribunal que são aproximadamente 120 parlamentares sendo investigados pela Polícia Federal no caso de uso indevido, para não dizer corrupção da grossa, das emendas estas as secretas. Esse é o pano de fundo da batalha e o medo desses personagens. E quanto ao Mota, eu queria pegar uma variante disso, porque surgiu um outro personagem que até pouco tempo atrás queria voltar à política, não sei se ainda continua querendo, João Dória, ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, que essa semana disse ser o Hugo Mota um herói do Brasil. Ambos têm algo em comum, que leva algumas coisas em comum, e uma coisa que leva quase sempre à rápida falência de um político: não cumprem acordos, não cumprem a palavra. A gente conhece, quem trabalha como nós todos aqui há muito tempo, eu me lembro de gente conservadora da direita, Marco Maciel, líder da Arena, cumpria rigorosamente o combinado. Gente da esquerda, Tancredo, cumpria o combinado. Mário Covas. Por que essas pessoas tinham respeito, independente das diferenças ideológicas e partidárias? Porque cumpriam a palavra, acordo. Isso não vale mais nessa política que está absolutamente decadente. Entendeu? Isso é uma cafajestada. O sujeito diz ontem que quer paz, de manhã já diz outra coisa. Não vale nada. E se você for ver a vida pregressa, politicamente falando, familiar dessas pessoas, não cumprirão nada. É horrível. Não cumprirão nada. Eu chamo de Arthur Mota Cunha. É uma espécie... Ele fez parte do Tropa de Choque do Cunha, né? Isso vem de essa coisa das emendas impositivas, apenas para recordar quem está chegando. Emenda impositiva é o seguinte: em 2015, no dia 17 de março, foi aprovado no Congresso, depois de arquitetado por Eduardo Cunha, as emendas positivas, que dariam 10 milhões por ano, portanto 40 milhões por ano para cada parlamentar. No espaço de 4 anos, isso dá algo como 24 ou 28 bilhões. É aí que nasce isso. E o que diziam as manchetes, que eu me lembro muito bem? Cunha derrota Dilma. Eduardo Cunha derrota o governo. Não se tocaram para as coincidências, para as consequências. E o que acontece agora, Jânio, que é o que dá... É que quando estão entrevistando esses personagens, por que alguém não pergunta, mas o meu amigo, você não é aquele do escândalo do Denox? Vocês não estavam roubando no trator, etc., há 3 ou 4 anos? Quer dizer, é uma coisa absolutamente acrítica, anódina, assim como foi durante os anos Dilma, que Gedel, Padilha, essas pessoas pontificavam sobre corrupção e as pessoas abrem ali o microfone, dá e não diz qual é o pedigree do sujeito. Entende? Então é tudo acrítico e tal. E quando você tem o noticiário, querendo ou não, independente da qualidade dos repórteres, de joelhos, porque você tem uma imposição da cultura das big techs, que é a velocidade, o clique, a audiência, a velocidade, e você tem os donos dos meios de comunicação que comunicam isso, que são donos de bancos. O que vai sair disso, se não uma desigualdade na compreensão das pessoas? Agora, Mota, o que esperar no sujeito? Nada, cara. Nada. Viu o tratamento que deram? O presidente da Câmara, novamente no Congresso, viu o tratamento dado à Marina ontem de novo? Aquela cafajestada, aquela grossura toda. Você precisa... Mário, quem é político, quem foi político como você, precisa ter uma paciência. Sentar ali e não falar, meu amigo, ou Vossa Excelência é corrupto. 111 dos senhores estão nos tribunais, respondendo a crimes.
Precisa ter uma paciência para não dar real ali, cara. E você é um tremendo, um baita de um ignorante. Ponto. É tudo um faz de conta, gente. Aquilo ali é grotesco. E o que que dá audiência? Sabe o que que dá audiência? O corte de uma agressão. Eles vendem, entregam pacotes de ódio para todos os gostos. Todo dia tem pacotes de ódio. Tem 200, 300, 400 mil pessoas consumindo e aceitando e recebendo todos os dias pacotes de ódio, cortes de agressões do Congresso, cortes de agressões do Congresso. É isso que está virando nas redes o jornalismo, cara, que dá audiência, que dá dinheiro. Sim, Por mas eu isso que a gente chega gostaria nesse puxar, eu gostaria de puxar uma coisa aqui que é o seguinte. É, esses a imagem que fica é essa de que do governo quer aumentar imposto, tem 38, não sei se é isso mesmo, ministérios, não corta nada, tem uns programas sociais antigos e tal, etc., e quer aumentar imposto. De outro lado, ao governo recorrer ao Supremo, cai numa outra crítica que é forte no Brasil hoje. Tudo judicialização. vai para o Supremo. Alexandre de Moraes é quem vai relatar. Ele é o Xandão que manda no Brasil. E aí, rapaz, a situação fica mais enrolada. Mário, só para um detalhe para mostrar como essas coisas funcionam. Eu falei do Dória, né? O Dória era prefeito, quando foi eleito prefeito, no 25º dia, saiu uma notícia na Folha de São Paulo. Haveria um encontro no Grand Hyatt Hotel e quem se sentasse à mesa do prefeito pagaria, para sentar-se à mesa do prefeito no encontro, pagaria 50 mil reais. Um encontro organizado pelo LIDE. O que é o LIDE? É uma empresa, um grupo do senhor João Dória, que hoje é co-presidente, que se afastou quando se tornou governador, prefeito, etc, etc. Só que esse personagem está aí há anos. Ele criou o Cansei, vocês lembram do Cansei ali por 2007, que atacava a corrupção, o governo, tá. E ao mesmo tempo que criou o Cansei, que atacava a corrupção, e dizia que o Lula é isso, aquilo, outro, levava para os fóruns de Comandatuba governadores, prefeitos, ministros, deputados, senadores do governo do PT que ele atacava. Não, leva até hoje. Leva até Pois é. hoje para Nova York, rapaz. Que isso? Que é isso? Bota assim, 50 major speakers para uma reunião de 3 horas no hotel de luxo em Nova York. O principal de todos é Temer. Temer é a figura carimbada dele. É Temer e Henrique Meirelles. E aí vão todos os governadores, presidente do Congresso, presidente da Câmara, ministros. Rapaz, eu não sei como é que esse país funciona, porque esses caras só vivem viajando e nessa coisa do lead, nessa boca. E em 3 horas você junta 52 brasileiros lá, ocupando cargos importantes, para fazer o quê, rapaz? Me explique. Me lembro que Dilma estava em Sófia, na Bulgária, com seu ministro da Indústria e Comércio. Dória mandou um avião buscar o ministro para um encontro do LIDE em Roma. E olha, a propósito disso tudo, eu não chequei ainda porque não deu tempo, eu mandei para o Danilo agora. Manifestantes invadem a sede do Banco Itaú na Avenida Faria Lima, em São Paulo, para cobrar a taxação dos super ricos. Eu acabei de mandar para o Danilo. Eu não sei se ele já tem isso aí. Quando tiver, está acontecendo, pelo que recebo aqui, me mandam agora. E aí, A Jânio? propósito do assunto que estamos tratando. Diga, Jânio. Olha, acrescentar o quê? Ao que o Bob falou e você também. Apenas que não há perspectiva positiva para essa situação e, muito ao contrário, o que há é a possibilidade de que, por exemplo, esse ato de hoje, de agora,
de ataque à agência de um banco, do maior banco privado brasileiro, seja uma inauguração de um período para o qual o Brasil está cada vez mais propenso, levado pelas suas elites, entre aspas, muitas aspas, elites econômicas, elites políticas, e também não vamos atenuar indevidamente, e também a elite cultural, que não se ocupa devidamente do que esse país precisa, que esse saber se ponha a serviço do país. É muito pouca, é muito pequena a colaboração que a elite cultural brasileira tem prestado à sua sociedade, ao seu povo, ao seu país. Pensem nisso, os que integram e os que não integram essa chamada elite cultural. Você fala de cientistas sociais, artistas de modo geral, criadores. Sim, todos esses que compõem o que se chama aí Elite. cultural, a qual alguns acrescentam os economistas, o que me parece um absurdo completo. Mas, em todo caso, alguns economistas leem, são cultos, realmente integram a elite cultural, mas não por serem economistas, porque como indivíduos, como pessoas, se interessaram por uma formação cultural, têm uma tendência nesse sentido. Não é nenhum mérito especial ser um formador de cultura ou um praticante de cultura. Isso não é mérito especial nenhum. Vale tanto quanto o carpinteiro, o entregador de refeições, tudo mais. Do ponto de vista da sociedade, os méritos são de todos aqueles que, de algum modo, contribuem para um mínimo de bem-estar e de perspectiva positiva, benéfica para o país. Não há méritos especiais no maior ou menor saber científico, técnico e coisa que o valha. Mário, Vocês viram que no próximo dia 10, quinta-feira que vem, vai ter uma manifestação do lado oposto ao de domingo passado. Vocês leram isso, a manifestação, que é com artistas intelectuais contra essa crise em torno da desigualdade tarifária, etc. E, sobretudo, a jornada de 6 dias. Mário, eu queria fazer duas observações sobre esse assunto. Primeiro, acho que no domingo passou desapercebido na manifestação bolsonárica, militar, etc., etc., teve um ato de 200, 300 skatistas que não deram importância, mas é um ato, uma coisa importante. Eles invadiram a manifestação do Bolsonaro de skate, tudo jovem, tudo rapaziada, gritando palavras chamadas não edificantes em relação a Bolsonaro e descer a consolação. 300 pessoas invadiram. Esse episódio de hoje é outro episódio que mostra que a ação de um lado está indo muito além do ponto que seria aceitável. Mas há um problema nisso.
que são as infiltrações. Sempre é preciso ver quem está fazendo, porque a reação a esse ataque ao Banco Itaú, nós já sabemos qual será. Baderneiros, badernas, etc, etc, Os black etc. blocs de agora, né? A gente já viu. E eu estou para publicar, Mário. Lembro que eu saí depois do carnaval uns dias que eu não participei, eu fui recolher um material muito importante que foi encontrado nos Estados Unidos, numa fundação, sobre como os Estados Unidos, via institutos liberais no mundo, mas especialmente na América Latina e no Brasil, impuseram e financiaram esse chamado discurso neoliberal. Isso não é uma obra do acaso, isso é uma construção. Começa com Hayek, Milton Friedman, Margaret Thatcher, 123 institutos na América Latina, os brasileiros, que a gente já sabe, Millennium, Miss, nós vamos publicar isso com documentos. E sempre que há esse tipo de coisa, como no 13 de junho de 2013, há infiltração, há provocação e etc. Então, primeiro, é óbvio que há um excesso de um lado, Mota, essa tropa toda, as manchetes, esse rolo compressor que desconhece os dados econômicos, que não são o horror que eles estão falando, mas, por outro lado, quando há reação, sempre há infiltração. Lembre-se do Balta Nunes, espião do exército que se infiltrou entre estudantes, etc., e arruaças, etc. Então, E o Cabo, momento e o Cabo perigoso. Anselmo, rapaz, o famoso Cabo Anselmo, na época do Isso. golpe. Oh. Mas olha, cadê a Foi muito impunidade? Você infiltrado tem da aí o negócio do ditadura. Banco Itaú? Tá aí, ó. Tá aí o vídeo. É sempre preciso. Eu sei não. Notem que não há sinais de que sejam pessoas que diriam, das quais diriam que desceram o morro. É isso. Eu tô achando muito estranho também isso aí. Não... Não, acho que é importante. Agora, há que ter cuidado, porque nesse tipo há que ter cuidado, que eu digo o seguinte: não só com a infiltração, como a leitura que se fará disso. Aguardem os telejornais. Não, e depois se Aguardem. lembre que você pode armar isso com inteligência artificial, um negócio desse com maior facilidade. É. Aliás, falando nisso, tem um vídeo de inteligência artificial com o Danilo, se ele puser, botem no ar aí, que é magnífico. A propósito do que é possível fazer com inteligência artificial. Você acha que o Danilo tá. Ó. Pois é, É essa isso. manifestação me pareceu. Eu achei muito estranho. Eu Olha, acho que. me deixem registrar aqui que eu não fiz insinuação de que esse episódio lá no Banco Itaú seja armação de direita, armação. Nem eu.
Não, Não pode ser manipulado por ela. aqui de maneira nenhuma. Eu Eu, quis registrar é, essa coisa importantíssima, que é a classe média reclamando. manifestando Reclamando. de uma maneira que não é típica da classe média. Pois é. É isso. Isso quer dizer alguma coisa, ainda Como, que tivesse sido armada essa manifestação, esse ato tivesse sido armado maldosamente, a adesão foi de uma classe média que já está por aqui, não aguenta mais. assim, assim Então, como os skatistas, Jânio, tem uma mensagem muito clara. Eu também deixo registrado que eu acho que não tem armação, não. Eu acho que isso é uma coisa espontânea. Autêntica, espontânea. Eu apenas noto que há que ter cuidado, porque sempre que se tem isso, você tem aquela infiltração, como a gente viu em junho. Passou 13 de junho, na semana seguinte, a direita tomou conta do movimento. E infiltrando. E também cuidado, porque. Cuidado não. Atenção, um antivírus já para o tipo de noticiário que se terá a partir dessa invasão do Banco Itaú, pacificamente, por tudo que a gente viu, para fazer um protesto. Não vi nada de errado ali, não. Só acho que a Agora, gente. outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, a meu ver, é não deixar que a discussão, que as porradinhas que a gente dá merecidas no Congresso, não descambe para uma descrença na política, entendeu? Todos os políticos são horrorosos, entendeu? Eu acho isso uma coisa um tanto quanto perigosa. A gente caminha numa faixa um pouco estreita para partir de uma discussão sobre o comportamento do Hugo Mota e Companhia Limitada. É quando a gente diz que a Marina foi agredida, a gente está dizendo, teve alguém que foi lá para responder como deve, e Aham. tem quem foi lá para fazer a cafajestada e posar para É. ali. O que acontece com alguma frequência com ela já foi a segunda ou terceira vez, sei lá. Em pouco tempo, a segunda vez. Teve em maio e agora, né? Eu estou vendo aqui no Poder 360, ativistas ocupam prédio na Faria Lima e pedem taxação de super ricos. A manifestação é realizada um dia depois de Boulos convocar ato na Paulista. Mas agora tem outra notícia aqui que eu estou achando assim meio... Um ataque hacker. A Polícia Federal rastreia um rombo que drenou bilhões via Pix em minutos. Mas foi da coisa interna dos bancos, não chegou, pelo que eu vi no noticiário. Foi um hacker que atacou o sistema bancário, né? Mas não atacou, pelo que li até a madrugada, seriam 800 milhões inicialmente e não foi contra banco, não contra contas bancárias de usuários. Foi um dinheiro interno dos bancos, pelo que li de madrugada. Mas não informaram formalmente quanto teria sido. Aqui diz o seguinte: resultado. O principal alvo dos criminosos foi a CIM Software, companhia fundada em 92, que é responsável pela mensageria que interliga instituições financeiras ao Pix. Isso. Isso. Ricardo, como é que vocês explicam aquela pesquisa Quest, que 88% dos deputados apoia a isenção de imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil reais? Quem ganha até 5 mil reais. Conversa fiada, né? Apoia da boca para fora. Na hora. O problema, eu não desconfio a princípio de pesquisas, né? Eu acho que o problema tem sido a forma com que estão usando pesquisas. Semanalmente tem uma pesquisa que diz uma obviedade, mas que aquilo serve, na verdade, para manchete. Uma pesquisa que eu li ontem é que 40 e tantos por cento, sei lá, do Congresso é contra o Lula. Bem, é óbvio, se o Congresso tem uma maioria que é chamado centro para a direita, é evidente que isso. Só que a cada manchete você vai lá e bota, e todo dia tem uma manchete.
Né? E Todo o dia. uso que você faz da pesquisa, o uso que você faz É da isso. pesquisa, né? É isso, é o uso da pesquisa, não é a pesquisa. O uso da pesquisa, toda semana uma pesquisa tem uma intenção muito clara de Eu construção de. já, eu já acho um absurdo fazer pergunta se em torno do Bolsonaro, das perspectivas do Bolsonaro, se será eleito ou não. Ele é inelegível. Para que botar o, o Bolsonaro na rodada, né? Não, nada contra a pesquisa, eu digo, realmente acho que o problema está no uso da pesquisa. Eu acrescento também a pesquisa como problema, com a ressalva de que nem todas me Uhum. sugerem problema. Mas eu gostaria muito de ver algo que jamais verei, que seria um sistema de fiscalização das pesquisas de opinião no Brasil. Feita a pesquisa, muito bem. Agora vamos fazer a análise do método usado, da prática, e depois da computação, enfim, uma verificação geral da pesquisa. Claro que não necessariamente de todas as pesquisas, porque seria uma mão de obra gigantesca, mas aleatoriamente pegar algumas pesquisas de variados autores, de variadas empresas, e fazer um exame rigoroso de todo o procedimento e do resultado apresentado. Isso é uma necessidade que não será considerada jamais pelo poder público. Mário, Bem, diga. tem dois temas, dois personagens aqui que eu não sei se o Sérgio vai falar alguma coisa, eu entro depois, que seriam. Aí vocês escolhem Bukele ou Derrite. Hit é o do sítio da Atibaia no ponto Isso, 2? É. é isso. Vamos nessa? Vamos. Vamos. Tem um vídeo aí com o Danilo, eu falo aqui, depois ele pode exibir, que é o seguinte: o site Metrópolis informa que ele declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de 812 mil reais. Isso em 2022 agora. Só que ele está construindo essa mansão aí, ó. 440 metros quadrados, um terreno de 800 metros quadrados, no condomínio fechado de alto luxo, em Porto Feliz, São Paulo. O empresário responsável pela obra, Genilton Mota, diz que os pagamentos são acertados com o empresário Guilherme Moron Pérez Trindade, conhecido como Gui Moron. Segundo o empreiteiro, Gui Moron é quem cuida dos pagamentos e o empreiteiro emite as notas fiscais para o empresário. Derrite diz que o valor é menor do que 3 milhões. Vale notar que Porto Feliz fica na riquíssima região de Campinas e o condomínio é tido como de alto luxo. O empresário Gui Moron atua no setor de eventos, é amigo de Derrite e foi condecorado por ele com a medalha da Polícia Militar em outubro de 2023. E para quem eventualmente esteja nos assistindo pela primeira vez, nós falamos desse personagem aqui há 3 anos. Derrite, o SS Derrite, é o secretário de Segurança do capitão Tarcísio. Foi envolvido em investigação de pelo menos 16 homicídios quando estava na rota PM São Paulo. Disse ser uma vergonha o oficial da PM que não tenha se envolvido em pelo menos 3 homicídios quando está há 5 anos na polícia, e é autor de uma famosa frase: "Eu matei muito ladrão". As operações Escudo e Verão, por ele comandadas em nome do governador, o capitão Tarcísio, em 2023 e 2024, resultaram em ao menos 84 civis mortos. Houve um protesto junto à ONU. A ONU disse que cobrou investigações e transparência do governo, disse preocupada com a alta letalidade da Polícia Militar em São Paulo
E o capitão Tarcísio respondeu dizendo: a ONU pode ir à ONU, pode ir na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Derrite é pré-candidato ou ao Senado de São Paulo, ou eventualmente até ao governo de São Paulo. Então é isso. Uma mansão, nesse que vocês viram a imagem aí, e ele disse que não, o valor é muito menor. Mas cadê a imagem? A imagem, o Danilo mostrou, pode mostrar de Mostrou novo, aí. por favor. Bota aí de Danilo. novo, Danilo. Aí, ó. Aí, ó. São- Hum, Rapaz, isso aí eu acho que é financiado Minha Casa Minha Vida, Bob. Você tá de É, sacanagem. É. Ele disse que isso aí não vale 3, não é 3 milhões. Aquela área é uma área riquíssima, entendeu? É um condomínio chamado, segundo o site, de alto luxo. E ele é o cara que disse que matou muito ladrão. Então a gente tem que ficar atento, né? Viu aí, Gênio? Gostou? gostei. Eu acho que a política de São Paulo produz coisas curiosas há muito tempo, há muito tempo. O velho Ademar foi, Sim. foi um bom professor de originalidade da O grande polícia, Maluf. da Ô, política Gênio, paulista. Ademar teve um negócio de um Chevrolet, rapaz, que ele comprou. Ele teve que ficar escondido na Bolívia um tempo. Eu me lembro vagamente disso. Você lembra dessa história? Não, lembro muito mal. Lembro. E depois tivemos o grande Maluf, né? É robô mais fez? Não. Quem era o robô mais fez? Era o Ademar, né? Ademar. Não, o Maluf tem uma Roubou, sensacional. mas não fez, né? O Maluf tem uma sensacional, porque quando ele estava sendo procurado pelo FBI, foram perguntar, ele falou, mas como eles estão me procurando? Todo mundo sabe que eu moro na Costa Rica com a México, aquelas duas ruas. Então, e o outro personagem, gente, que é um herói, o justiceiro herói, é o Bukele. Falamos um pouquinho dele? É Sim, importante. claro. O herói Bukele, presidente de El Salvador, está sendo investigado pelos Estados Unidos. Altos funcionários do seu governo e suspeitas que o próprio Bukele negociaram secretamente com as gangues de El Salvador, especialmente a MS-13, que parece que é a mais poderosa. Essas investigações foram feitas pela ProPublica de Nova York, que faz jornalismo independente e sem fins lucrativos. Bukele teria feito acordo com as principais gangues, incluindo a MS-13, para reduzir taxas de homicídio em troca de benefícios, como melhores condições prisionais e proteção contra extradição para os Estados Unidos. E por isso que funcionários do governo Bukele teriam impedido uma investigação dos Estados Unidos sobre a MS-13, bloqueando a extradição de líderes da gangue para os Estados Unidos, onde seriam testemunhas, etc. Só queria lembrar aqui que uma comitiva de 16 deputados brasileiros, liderados por Eduardo Bolsonaro, foi visitar e homenagear Bukele em 2023, como foram Pablo Marçal e Zema, aquele exótico governador de Minas, que levou o seu secretário de segurança em maio agora e disse que foi buscar uma receita para a segurança do Brasil e disse: a lei voltou a valer e o povo voltou para a rua. E queria lembrar que com ele foram, por exemplo, entre outros, Coronel Telhada, de São Paulo, Sanderson, do Rio Grande do Sul, Capitão Alden, da Bahia, aí, Mário, os três do PL, e um tal Zuco, do Rio Grande do Sul. E, por fim, quem elogiou e festejou muito também o Bukele e seu sistema foi o recém-citado capitão SS Derrite, agora candidato a senador, que diz: o Brasil deve aprender com El Salvador. Cara, mas o próprio Trump foi receber ele honrosamente na porta da Casa Branca, rapaz. Tá Pois é, mandando imigrantes para lá, rapaz, e pagando esse negócio. Esse sujeito tinha essa rapaz, tretinha. é um dos piores, rapaz, e serve de exemplo para um bocado de gente. Fico impressionado com isso. E aí, Jânio? E agora
começam a falar, a dizer que o Equador está indo pelo mesmo caminho depois de uma eleição presidencial mais do que suspeita. Mesmo caminho? De El De Salvador, El Salvador. Ah, de Bukele. e a propósito do tema internacional que a gente entrou aqui, à noite, sábado, às 23 horas, a Globo News vai exibir um filme muito importante sobre um personagem que já nos deu o prazer de comparecer aqui no nosso programa, que é Sinfonia de um Homem Comum, filme do Zé Joffre sobre o embaixador José Bustani, que já esteve aqui conosco. Então, às 23 horas, nesse sabadão agora, na Globo News, nessa hora do mundo é importante. Lembrando que Eu vi quando passou a primeira vez. É muito bom o isso, documentário. E uma lembrando que figura É ótimo, admirável. é ótimo. É para na Zé quem Globo Joffre fez News um ou Globo filmaço. Play? não, Globo News, Ah, Globo News. Lembrando Aquela série que de documentários. é isso, isso, exatamente, a série documentária. Lembrando que quem está de passagem, que ele chefiava a Organização para Controle das Armas Químicas, a OPAC, que tentou impedir a guerra e invasão no Iraque e por isso foi derrubado pelos Estados Unidos, com os Estados Unidos ameaçando John Bolton, secretário Ah, do Bush, filho, ameaçando a família do Bustani. E depois fariam o mesmo, inventar uma mentirem sobre armas químicas com do Iraque. também na Síria. Ah, da Ditadores, Síria também. se ditadores Saddam Hussein e Bashar al-Assad à parte, era mentira. E qual é o problema disso? Por que eu estou lembrando disso agora? Porque o hoje diretor da Agência de Controle de Energia Atômica, a IEA, é Rafael Grossi, que foi chefe de gabinete do substituto de Bustani na OPAC, o tal Rogério Pifter. Grossi é um subalterno dos Estados Unidos, como foi o tal do Rogério, que é argentino. E se diz agora que Grossi está fechado com os Estados Unidos para uma futura e breve, daqui a pouco, disputa com Guterres, no final do ano agora, pela direção-geral da ONU. Enquanto isso, Scott Reiter, ex-inspetor de armas da ONU no Iraque entre 91 e 98, acusa Rafael Grossi, na entrevista, de colaborar diretamente com as campanhas de sabotagem de Israel e Estados Unidos contra o programa nuclear do Irã. Programa nuclear normal, natural, não a bomba atômica. Ele disse que a agência dos Estados Unidos, a agência atômica, repassou dados que ajudaram os Estados Unidos e Israel a localizar e bombardear as instalações de energia nuclear do Irã. E Reiter disse sobre esse Rafael Grossi, que foi chefe do gabinete do substituto do Bustani. Ele tem sangue dos cientistas iranianos nas mãos. E dizem que é um candidato forte, seria um candidato forte com apoio dos Estados Unidos à direção-geral da ONU em substituição ao Guterres. Você e chegou a é entrevistar bom o lembrar Bustani? que esse embaixador Bustani também contou com a colaboração de Fernando Henrique Cardoso para tirar ele do lugar, né? Isso. Exatamente. Foi derrubado com o silêncio cúmplice de Fernando Henrique, que o havia indicado. E ele tinha sido recém-eleito. Eu entrevistei aqui no canal e entrevistamos também aqui no programa. Ele tinha sido recém-eleito quando foi derrubado com mentiras e mentiras. E para poder ele ser, aspas, recompensado, não é a palavra, quando Lula se torna presidente em 2002, o faz embaixador em Londres. E tem uma conversa dele com o Tony Blair, que quando ele está apresentando o embaixador ao Tony Blair, ele diz: olha, esse aqui é que disse que esse embaixador novo que está chegando aqui na Inglaterra é aquele que disse que vocês não estavam falando a verdade sobre as armas químicas no Iraque. Isso está filmado. E o Tony Blair diz: pô, espero que eu esteja errado. Jânio, vamos entrar um pouco aí no internacional. Como é que andam as coisas? Pessimamente. Israel
já não se satisfaz com atacar os Palestino. palestinos, iranianos. Eles, israelenses, já se atacam. Nessa semana houve a invasão e o incêndio das casas de palestinos numa pequena cidade de nome complicado, que eu não gravei, numa pequena cidade na área da Cisjordânia, portanto, na área concedida, reconhecida como ainda de palestinos. Eles, israelenses, atacaram a aldeia, mataram uns quantos palestinos, 3, uma coisa, um número mais ou menos assim, deixaram vários feridos, casas incendiadas, casas das quais depois eles se apropriam. E para ver que confusão era aquela e tal, que foi um ataque feito por civis israelenses, invasores da área palestina, da área da Cisjordânia. Então, para saber que historiada era aquela, ou evitar uma degringolada, talvez, o exército de Israel interveio e foi recebido a ataque dos próprios israelenses, com pedradas, paus, com o que encontraram ainda disponível depois do ataque que fizeram aos palestinos. Ao mesmo tempo, se ficou sabendo que já chega a 600 o número de mortes na faixa de Gaza por incidentes, em geral provocados pelos próprios militares, soldados israelenses, incidentes na distribuição de ajuda ou na busca de alimento, e 22 palestinos civis atraídos para a distribuição de alimentos por uma ONG americano-israelense, uma fundação, não uma ONG, uma fundação de ajuda aos palestinos. A população acorreu e os soldados palestinos mandaram bala em cima desses que corriam em busca da ajuda dessa curiosa fundação de caridade americano-israelense. 22 mortos. Pô, não falamos da Copa, hein? Sim, mas peraí, antes da gente ir para a Copa, a gente vai. Continua aquela coisa absurda. Acontece isso tudo e todo mundo calado, né? Trump foi lá para a Europa, todo mundo lambeu o saco dele, com exceção, nós comentamos semana passada, com exceção do primeiro-ministro da Espanha, que inclusive foi ameaçado. Então, durante os momentos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, muita coisa dessa acontecia exatamente igual. Movimentos para lá, e todo mundo quietinho, achando que, como o primeiro-ministro inglês voltou no aeroporto, olha aqui o papel que eu assinei com o senhor Mr. Hitler. Mr. Hitler deu-lhe uma banana
um tamanho do não sei o quê. Vamos ver, estamos chegando no final, mas diga aí, Sérgio Augusto, sobre a Copa. Eu fui um perdedor na Copa. Meu time perdeu, o time do Jânio, né? Dançou também. E teve o segundo, minha segunda perda foi o Guardiola. Eu torci pelo Guardiola e o time da Arábia Saudita ganhou, né? O Al Hilal. Eu jamais torceria pelo Al Hilal, eu não vou torcer para um time, uma ditadura. Mas foi uma coisa curiosa, porque no final sobraram cinco europeus, né? 2 brasileiros e um asiático. Quase um equilíbrio de força, porque achava, primeiro, antes do torneio começar, achava que os europeus iam levar de lavada. E quem dissesse, não, isso é lavajatismo, lavajatismo não, é viralatismo, e eles têm mais saúde vaca premiada, tal, futebol mais avançado, mais rico certamente em termos financeiros. E a verdade é que a seleção brasileira está ruim, mas eu acho que o Fluminense tem uma chance remota e Palmeiras também, não acredito em nenhum dos dois assim, para chegar ao final. Acho que vai ser decidido entre o Paris Saint-Germain e talvez Real Madrid, não sei. Caiu o Fluminense. Nós temos aqui, rapaz, viga mestre aqui da rádio, Abraão Brito, torcedor do Fluminense. Você esculhamba assim na boa, Sérgio? Não, acho que o Fluminense encarou bem o Dortmund, o time alemão. E despachou a Inter. Despachou o Inter. Eu acho que tem chance, mas eu acho muito difícil chegar à final. Eu, particularmente, estou torcendo para ganhar. Uma correção em relação ao. Você disse que o Flamengo caiu. Tal. Não. O Flamengo obteve aquilo que foi buscar. O Felipe Luiz, depois do jogo, disse que estava muito. O Flamengo tomou de 4-2. Ele disse que estava muito orgulhoso dos jogadores dele, do time, que executaram exatamente aquilo que ele havia planejado. Como o Flamengo perdeu de 4-2, ele havia planejado isso, ficou muito satisfeito com a lealdade dos jogadores aos princípios e táticas que ele estabeleceu. Mas agora acabou mesmo, 1h da tarde. A gente se vê na próxima quinta-feira. Reprise hoje no canal Bob Fernandes. Amanhã, às 19 horas, aqui na rádio e no YouTube Metro 1. Jânio de Freitas, um abraço para você, meu amigo Sérgio e Bob. Para vocês todos, para quem nos acompanhou, muito obrigado, um abraço. Abração a todos. Abraços, Mário, Sérgio, Jânio. Hoje às 19 horas no canal. Bob Fernandes. A todas e todos. Eu vou pedir para sair mais rápido, que a praia está me esperando. Tá um azul, rapaz, um sol. Tripudiando. Rapaz, e aquela areia fininha. Me espera também. Daqui a pouco eu tô aí. Tchau, pessoal. Tchau.